Lucas capítulo 17, do verso 26 em diante, diz o seguinte: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Semelhantemente, também como aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre sobre os céus, dos céus, e destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E os que estiverem no campo, semelhantemente, não volte para trás. Lembrai-vos da esposa da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, achá-la-á. Meus queridos, coloque a mão no teu coração e repita comigo essa oração. Jesus, eu preciso ouvir a tua voz nesta manhã. A tua voz vai me dar direção e vou estar em um lugar que o Senhor quer que eu esteja, fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Jesus, fale comigo, porque o teu servo ouve. Amém, meus queridos. Meus amados irmãos, um dos assuntos mais falados no Novo Testamento é a iminência da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é algo tão sério que Jesus ele vai usar Mateus capítulo 24 e 25 todo para falar sobre justamente a iminência desta sua volta. E esta iminência da volta de Cristo, o tão falado arrebatamento, foi algo que tomava e tomou no passado a vida da igreja no primeiro século. Eles falavam da volta de Cristo como se Cristo fosse voltar naquele momento. Paulo ele vai falar na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai falar que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele se inclui. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo, ele se incluía em um povo que iria fazer parte do arrebatamento da igreja. Ele se incluía. E esta mensagem, esta convicção na qual a igreja no primeiro século vivia e pregava, era algo que alimentava a esperança na fé na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles viviam como se Jesus fosse voltar agora. Então eles estavam preparados para a volta de Jesus. E é tão interessante que esta mensagem nos nossos dias, ela tem perdido espaço até mesmo no nosso coração. Eu estava observando a minha forma de estudar e preparar sermão nesses últimos dias. A cada 20 textos que eu leio e esboço um sermão, talvez eu vou lembrar e mencionar a respeito do arrebatamento da igreja. Mas, meu querido, embora a gente não esteja muito alinhado com isso, Jesus Cristo voltará.
Isso é fato. Jesus vai voltar. Porque pode passar este mundo, pode passar esse tempo, mas a palavra vai se cumprir e Jesus voltará. Meus irmãos, este texto, esta mensagem, ela vem perdendo força nos nossos dias. Para você entender, na igreja primitiva, isso era o combustível que fazia com que os irmãos na igreja do primeiro século caminhassem na esperança de estar preparado para esta volta de Jesus Cristo. E o texto no qual nós lemos, ele nos traz uma referência. E a primeira referência é que aquele dia da volta de Cristo será como nos dias de Noé. O povo comia, o povo bebia, o povo casava, o povo dava-se em casamento, até que veio o dilúvio. Mas a primeira referência que temos nos dias de Noé é uma referência de um povo que vivia pelo prazer. Um povo que vivia uma vida comum, mas voltada para o prazer dessa terra. O povo trabalhava, o povo plantava, o povo colhia, o povo ia em festas, o povo planejava, o povo vivia em extremo prazer para se satisfazer a si mesmo, no âmbito do mundo, na questão horizontal, o que podemos viver aqui. Então, esta alimentação, esta forma de se alimentar que o povo nos dias de Noé tinha, leva a entender que eles viviam pelo um prazer desesperado. E na cultura grega isso tem um nome, hedonismo. Quem vive pelo prazer. O motivo das nossas vidas, sendo prazer, dá-se o nome à cultura grega de hedonismo, a quem vive pelo prazer. Embora isto esteja sendo muito falado nos nossos dias, Jesus Cristo, ele não morreu na cruz do Calvário para nos dar prazer, não. Embora servir ao Senhor é prazeroso, mas Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário não para que nós tenhamos prazer nessa terra. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, salvação da nossa alma. É para isso e por isso que Jesus morreu. E esta mensagem entrava no coração daquele povo na igreja primitiva. Quanto o texto mencionado, o povo vivia aquém. E eu consigo fazer um paralelo entre o povo nos dias de Noé, o povo nos dias de Ló, com a nossa geração. E é uma semelhança gritante, é algo que é como se fôssemos gêmeos daquele povo. Hoje muitos de nós vivem de uma forma a se dar ao prazer, a se realizar neste âmbito terreno. E às vezes nós esquecemos que mesmo nós não acreditando que Jesus voltará agora, mesmo acreditando que nós acreditamos que Jesus possa vir a voltar daqui 1000 anos, Ele voltará. E nós precisamos estar preparados. Meu querido, e este prazer é algo que chamou muito a minha atenção, porque muitas das vezes nós, como pregadores, nós tentamos arrancar um chamado coelho da cartola para chegar diante da igreja do Senhor para trazer uma mensagem. Então, a mensagem da cruz, ela tem perdido espaço onde ela era para ter o maior espaço. Este é o
tempo que a igreja do Senhor precisa se posicionar e almejar e desejar ansiosamente não os prazeres deste mundo terreno, e sim a vinda do Todo-Poderoso. Meus queridos, é por isso que eu falo nesta manhã, a nossa semelhança com o povo na época de Noé é igual. Cara, essa palavra ela está ardendo no meu coração, porque eu pego a Bíblia, estudo e tento tirar o famoso coelho da cartola. Vou apresentar algo que a igreja vai ficar, uou! Quanto Jesus está querendo, olha, faça o que é simples. Faça o que é simples. A ordem é: revista-se de poder. Revista-se de poder. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo batiza. E Jesus Cristo leva para o céu. Meus queridos, parece que a gente, como pregador, queremos fazer a igreja virar de cabeça para baixo. Meus irmãos, Jesus, é tempo de nós pregarmos uma mensagem que não fará a igreja virar de cabeça para baixo, não. É tempo de pregar uma mensagem que nos leva a um confronto da nossa realidade. Não é a questão de falar bonitinho. Não é a questão de falar uma frase que vai mexer no seu emocional, não. Eu preciso pregar uma mensagem que quando você sair daqui, você se converta a Jesus e queira mudança para a tua vida. Meus queridos, não é a questão de ter e viver prazer, não. É almejar a volta de Cristo. É querer a volta dele. Meus irmãos, eu estou falando para mim como pregador, me perdoa os pastores, os pregadores aqui, mas cara, eu preciso ter isso. Nós precisamos voltar para este lugar com Cristo. Nós precisamos voltar para este lugar em Deus. Antes, eu falo porque isso o Espírito ministrou no meu coração. Antes fazíamos culto com tanta simplicidade. Às vezes o irmão sem muita teologia, olha para cá, olha. Às vezes o irmão sem muito conhecimento teológico abria a Bíblia e dizia o seguinte: olha, Jesus Cristo amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Fechava a Bíblia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E a igreja deste tempo, ela era tomada pela presença do Espírito de Deus. Eu vivi isso no início da minha convenção. Eu vivi isso. E eu queria pregar hoje, nessa manhã, justamente sobre esse tema. O porquê nós não queremos o arrebatamento. Aleluia. O porquê que a igreja não quer o arrebatamento. Em primeiro lugar, nós estamos tão ocupados em nos realizar como homens, que esta mensagem, ela não tem espaço no nosso coração. Nós estamos querendo ganhar a América, comprar fazenda no Brasil, criar um império nessa terra, e esquecemos que um dia nós precisaremos dar conta deste tempo que nós estamos passando aqui nessa terra. Meu querido, Jesus não te colocou nessa terra para ganhar a terra, não. Jesus te colocou aqui para você se preparar para ir para o céu. É tempo de nós entendermos este propósito. Às vezes as pessoas olham aqui para cima e ficam esperando uma mensagem, algo na linhagem coach, embora eu sou a favor da questão coach,
mas eu sou totalmente contra essas mensagens coach que vem que as pessoas vêm teologizando essas mensagens e colocando como se fosse algo dado por Deus para ser pregado. Essa geração que curte o coach espera ler frases de efeito. Meu querido, se você veio nessa manhã aqui para me ouvir falar uma frase de efeito, você vai sair daqui ouvindo a frase que vai mudar a sua vida. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E nós temos a gente tem colocado isso como uma regra. Porque o coach, ele vem nos preparar a nos realizar como homens aqui na terra. E a missão é nós nos prepararmos aqui para encontrar com Ele na glória. Talvez essa mensagem não é uma mensagem que vai arrancar aplausos, que vai arrancar gritos, que vai arrancar a glória a Deus. Eu não estou nem aí com glória a Deus. Eu estou preocupado em você ir para casa e colocar sua cabeça no travesseiro e lembrar desta palavra. Eu estou pregando aqui não é para você ganhar esse mundo, não. Eu estou pregando aqui é para você ir em encontro ao céu. Jesus Cristo voltará, queira você ou não, queira o inferno ou não, Jesus voltará. Meu querido, e nós, nesse intuito de nos resolvermos como homens, nós não temos mais tempo para aquilo que é de Deus. Hoje nós vamos na igreja, me perdoe, irmãos, eu falar, mas receba que é de Deus, pessoal. Nós fazemos tudo, trabalhamos 80 horas por semana. E chega no domingo, eu estou muito cansado. Eu preciso ir para a praia, porque eu trabalhei a semana inteira. Mas não lembra. Buscai primeiro as coisas do reino. Buscai primeiro as coisas do alto. Meu querido, e nós, e com essa forma busy nossa de viver, nós nem sequer acreditamos nesse tempo da volta de Cristo. Isso é fato. Meus queridos, presta atenção. Olha para você ver uma coisa. Jesus prometeu que Ele vai voltar. Ele fala assim, olha, eu estou indo preparar um lugar, para que onde eu estiver, assim que esse lugar estiver preparado, eu voltarei e levarei vocês. Para onde eu estiver, vocês estejais também. Observa uma coisa, a gente coloca, por estar tão envolvido aos prazeres e às nossas realizações enquanto homem nessa terra, a gente não entende que esse tempo vai chegar. A gente acredita que isso é para outra geração. Gente, isso é tão verdade. Cara, eu falo porque eu estou sentindo cortar aqui. Isso é tão verdade. Observa uma coisa. Nós queremos colocar Jesus Cristo e Deus nesta redoma que é o tempo nosso. Jesus, ele prometeu que iria voltar. Fato, não é? Mas observa uma coisa. Você pode voltar ao passado e consertar alguma coisa? Você consegue voltar no passado e consertar alguma coisa? Bom seria, irmão, se eu pudesse voltar no passado para me consertar. Não era uma coisa, não. Eu queria consertar esses 40 e tal anos que eu vivi, eu queria consertar. Se eu tivesse este poder. Mas observa uma coisa, e eu também não tenho o poder de prever e saber o que vai ser o amanhã, o futuro. Mas agora, com Deus é diferente. Imagina que aqui está o passado e aqui está o futuro. O que dá para nós, o que podemos, o que é acesso nosso, é o presente. Agora, para Deus, Ele pode vir aqui no passado. Ele pode vir no passado, quanto também Ele pode vir no futuro. Vocês lembram uma coisa? Quando Davi ele foi ungido a rei de Israel, presta atenção nisso aqui. Lá em Samuel, Samuel vai lá e unge a Davi a rei de Israel. Vai passar 19 capítulos, se não me falha a memória, para Davi assumir o trono. Observa uma coisa, quando Davi foi ungido, Davi tinha um cedro na mão,
Presta atenção, Davi, ele foi ungido, ele tinha a coroa. Davi tinha um trono quando foi ungido. Ele precisou esperar o tempo e passar para o processo para sim estar no lugar de posição, lugar que Deus determinou para ele. E é interessante o seguinte, que muitas das vezes a gente tem sido fiel a Deus, e o que o inferno fala através da boca das pessoas, cara, não vai sair dessa nunca, hein? Continua o mesmo perrengue, continua as mesmas dificuldades. Eu volto lá em Davi, quando Davi, sendo ungido, imagina o inferno falando, olha, e aí, cadê o cedro? É rei? Ei, reizinho, cadê o cedro? Cadê a coroa? Cadê o trono? E Deus, em resposta, faz o seguinte: Davi, vai lá, pega o leão, Davi. Mas como assim, Senhor? Pega assim, dá só tapinha. Gente, não faz sentido nós como homens. A Bíblia fala que ele era pequeno, que ele não era um camarada forte. Ele chegar e estraçalhar, acabar com o leão, estraçalhar com o urso. Meu querido, eu quero que você entenda isso. Quando Davi, ele enfrenta o leão, ele enfrenta o urso, e ele estraçalha, ele enfrenta Golias, é Deus dando a resposta ao inferno, falando assim, ó, agora não vai cumprir, vai sim. Deus fala, eu vou prover. Quando Davi rasga o leão, quando ele rasga o urso, meus queridos, pela força dele não podia. É a resposta do céu dizendo ao inferno, olha, eu ungi, eu prometi e vai acontecer. Eu prometi, vai acontecer. Vai acontecer, don't matter what, mas vai acontecer. Meus queridos, e nós temos vivido tempos onde não temos tempo para preocupar com a volta de Jesus. Isso é fato. Nós não temos dedicado o nosso tempo. Observa uma coisa, enquanto o povo, no tempo de Noé, vivia para o prazer absoluto, Noé vivia para um propósito. Aleluia. A igreja do Senhor, embora o mundo viva para um prazer absoluto, nós nessa manhã precisamos nos posicionar para viver o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito dele é o céu, é a glória, é as ruas de ouro. É as ruas de ouro. Meus queridos, então nós queremos, em primeiro lugar, nós não queremos o arrebatamento, em primeiro lugar, porque nós estamos envolvidos demais com as coisas da terra. E Paulo vai dizer, as aflições desse tempo presente, nada são comparado ao que há por vir. Esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, eu prossigo, a igreja precisa prosseguir. Em segundo lugar, a maioria de nós, presta atenção nisso, o porquê nós não queremos o arrebatamento, porque a maioria de nós, eu me incluo nesse pacote, não nos sentimos preparados para Jesus. E por não sentirmos preparados, nós não queremos que Jesus volte. Pastor, amigo meu, estava conversando comigo que ele chamou um jovem por algumas vezes para trabalhar na obra. E todas as vezes que ele chamava, o jovem virava e falava, ô pastor, eu não posso. E orando por alguns meses, o jovem chega para o pastor, amigo meu, e fala o seguinte, olha, pastor, preciso conversar com o senhor. Todas as vezes que o Senhor me chamou para fazer a obra, no meu interior, dentro de mim, eu dizia que eu não podia fazer porque eu estava pecando. Mas hoje, pastor, eu quero te dizer ao contrário. Eu não posso pecar porque eu estou fazendo. Eu não posso pecar porque eu estou fazendo. Cara, Jesus, ele não chama ninguém preparado. Ele nos prepara para viver o melhor dele, mas o problema é que nós queremos viver o melhor dele enquanto
homens na terra. E é por isso que a maioria de nós não queremos o arrebatamento, porque a maioria de nós não nos sentimos preparados para o grande encontro com Ele, meu querido, mas Ele vai voltar. Nós precisamos nos preparar, Prepare-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, o teu Deus. Meus queridos, nós precisamos nos preparar para encontrar com Jesus. Vi tanto amigo no decorrer desse tempo meu passar, morrer, pessoas próximas. E a Bíblia fala que enquanto vida é esperança, mas quando morremos segue-se o juízo. Nós podemos, igual eu disse, nós podemos nos posicionar no presente para colhermos um futuro de bênção. Nós podemos e nós temos o presente hoje para escrever algo para o amanhã. Para nós é impossível voltar no passado. Aquilo que nós erramos no passado, hoje Jesus nos chama ao conserto. O presente é agora, devemos nos posicionar. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que a gente às vezes vai evangelizar, vai conversar, vai aconselhar, e a gente vira e pergunta: meu irmão, e aí, se Jesus voltar, como é que você está? Como é que tem ido a sua vida? Às vezes é crente, irmãos, às vezes é membro da igreja, e te dá uma resposta o seguinte: olha, irmãos, não sei não, não sei se está meio lá, meio cá. Não tem essa certeza, mas nós precisamos ter essa certeza que se a trombeta, porque uma hora ou outra a trombeta vai tocar e o nome da igreja do Senhor vai ser chamado, o seu nome vai ser chamado, o meu nome vai ser chamado por Ele. Meus queridos, não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Não adianta. Em primeiro lugar, por que nós não queremos o arrebatamento? Porque nós estamos envolvidos demais. Segundo lugar, porque a maioria de nós não nos sentimos preparados. Certa feita eu pregando ali em uma cidadezinha próxima, Ipatinga, Mesquita. Para quem é mais do interior, entende o que eu vou falar. A gente pregando ali, e eu estava pregando em Apocalipse capítulo 3. E é interessante quando eu disse assim: olha, Jesus voltará. Irmãos, tinha as irmãs da cantina, porque no interior é assim mesmo, as irmãs fazem cantina. As irmãs na cantina começou a mexer na prateleira lá no fundo da cozinha lá da igreja. Irmãos, caiu aquele monte de panela, e pensa num barulho. Eu vi crente, irmãos. Fala assim: Jesus, misericórdia. Agora não, Jesus, eu preciso melhorar. Meus irmãos, a maioria de nós não nos sentimos preparados. Isso é fato. Irmãos, nós precisamos entrar nesse ambiente de glória, nesse ambiente de presença, entendendo que Jesus ainda opera milagre, entendendo que Jesus ainda nos enche com a tua presença, entendendo que Jesus ainda cura, liberta, salva e leva para o céu, meu querido. Essa é a missão. É interessante, o povo assustado, irmão. O povo assustado. Que a Bíblia fala que ele vai vir como se fosse um abrir e fechar de olhos. Então o povo entendeu que aquele era o momento. Irmãos, imagina se acontece um estouro aqui nessa manhã, hein? Ô, glória! O bom que aqui é um pouquinho diferente lá de Mesquita, né? Não, é verdade, irmãos. É fato, irmãos, Jesus voltará. Jesus voltará. Em terceiro lugar, porque nós não queremos o arrebatamento. Porque nós não temos intenção de ser arrebatados. Irmãos, nós gastamos, preste atenção nisso aqui,
Nós gastamos, eu vou colocar os homens no meio desse negócio, nós gastamos muito tempo para preparar para a gente chegar no culto aos domingos aqui. E quem tem mulher sabe o que eu estou falando, a gente demora muito mesmo. E a gente prepara para ficar bonito, vestir uma roupa elegante, passar uma boa maquiagem, fazer um bom make-up, passar um perfume, vestir a melhor roupa. Não que isso seja errado, mas o nosso problema é que às vezes nós preparamos muito para estar aqui e não nos preparamos para estar com Ele. Nós não nos preparamos e aí a gente chega neste lugar, quer que os céus abrem, quer que o pregador vira pirueta e que o milagre aconteça. Meu querido, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos entrar para este lugar e entender que Deus, Ele ainda opera milagre, e entender que Jesus está presente. Nós precisamos ser intencionais. Jesus andando, uma mulher do fluxo de sangue toca nas orlas do mestre. Presta atenção nisso aqui. Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos: é claro, Senhor. É claro, mestre. O senhor está vendo, tem muita gente aqui. É claro que eles vão tocar, é claro que eles vão te tocar. O que os discípulos estavam dizendo é assim: Jesus, é o seguinte, no meio desse monte de gente, vai haver esbarrões, sim. Alguém vai esbarrar no Senhor mesmo. E Jesus fala: eu não estou falando de esbarrão, eu estou falando em um toque intencional. Eu estou falando em um toque intencional. O nosso problema é que nós entramos aqui, sai culto, entra culto, sai ano, entra ano, e nós continuamos da mesma maneira. Nós não somos intencionais com Cristo. Nós não somos. Meus queridos, me perdoa, mas você ficar bravo com essa palavra, dobra o seu joelho e reclama com grande, porque os céus abriu e é o que Deus disse para mim falar. É o que o Senhor falou para eu falar. Nós não somos intencionais.